Claudemiro Cordeiro dos Santos, o Nenê, né, que nos visita aqui para trazer algumas informações aí sobre recursos, emendas para o município, projetos no legislativo que ele tem defendido, né, e também, inclusive, um seminário, né, que vai acontecer agora, no dia 10, aí, depois de amanhã, aqui em Tupanciretã, com a presença do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul, o Milton Bernardes. Mas o Nenê nos visita e nos traz algumas informações. Bom dia, Claudemiro, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, os ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação a gente poder estar nos microfones da Rádio Tupã, que estão ouvindo a nossa região, para colocar um pouco os trabalhos que nós fizemos no Poder Legislativo. Você tem algumas emendas, né, que gostaria de destacar, que normalmente vêm recursos de deputados estaduais, deputado federal, com o objetivo de facilitar a ação, de alguma ação da municipalidade aqui em Tupanciretã. Que emendas você gostaria de destacar, né? Nós temos sempre trabalhado, temos ligado muitas vezes com senadores e também deputados, no qual a gente defende o Paulo Paim e defende também o deputado Marcon, mas como a relação direta que a gente tem, né? E a gente tem buscado recursos também de outros parlamentares. Eu tenho aqui na prefeitura debatido junto do nosso partido e colocado esses recursos, não só criticado, não só fazendo a crítica construtiva, mas também ajudando o município, né? Nós temos hoje 600 mil reais na prefeitura, o deputado Marcon, inclusive essa semana está indo para a licitação de 300 mil reais e outro está em projeto, né? Mas a gente também buscou recurso para esse ano. Nós temos aqui um valor de 400 mil reais do deputado Marcon, né? Que a gente, semana passada, a gente entregou para o vice-prefeito, né? E a secretária de saúde também, porque mais 200 mil reais para a saúde. Esses 400 mil reais a gente apresentou, que é justamente para apoiar a agricultura familiar, principalmente essa questão da logística dos produtos para venda do PA e do PENAI, né? Que é para merenda escolar e que é para as entidades e venda direta aí, e que isso significa muito para o produtor, porque a venda do PA, os agricultores chegam a pegar o preço que ele vai comprar no mercado, né? Ele recebe através desse programa. Então a gente colocou 400 mil reais para a compra de um caminhão refrigerado, né, para que possa atender uma entidade que foi reorganizada pelos assentamentos, né, que é desde 2016 ela existe, foi reorganizada e ela vai entrar diretamente na questão da nova chamada pública para o PA para vender e do PENAI para vender, principalmente a produção diversificada, cara, num hectare aqui, um hectare, outro, quando vê, faz essa logística e atende a produção de alimento, tem uma renda maior e precisa ter essa logística desse caminhão. Então a gente foi apelado pelos agricultores dos assentamentos e a gente colocou esse recurso desses 400 mil reais que vai nos cofres do município, e o município vai fazer a licitação e depois a entrega normal, como sempre foi feito, de concessão para as entidades. Mais 200 mil reais que a gente, no mesmo dia que a gente teve, junto ao vice-prefeito e a secretária de saúde, no qual a gente tivemos com mais de 25 coordenadores de assentamento, e que lá discutimos a questão também da saúde e a necessidade que tem, né, junto também essa questão dos 400 mil, e foi apresentado nessa reunião, então, 200 mil reais de emenda da nossa deputada Ginete Bispo, né, que ela disponibilizou para a Tupanciretã na área da saúde. A gente, então, apresentou, né, para custeio. O município pode investir. A gente indicou porque fosse investido nos exames, né? Nós sempre sabemos que tem exames aí reprimidos, que não consegue, pessoas que levam 2, 3 meses ou mais, então ajuda esses 200 mil reais, principalmente nos exames mais crônicos que estão parados ali e que possa atender nas fisioterapia também, né? Então é um pouco do que a gente pode fazer, o espaço que a gente tem, a gente busca fazer o máximo para buscar recursos, independente se ser uma oposição à situação, o nosso papel é fazer isso, porque vai atingir a quem precisa na saúde, quem precisa na agricultura familiar. É um povo que precisa sobreviver e precisa ter vida digna. Tendo saúde, ele consegue trabalhar. Se ele não tiver saúde, ele não consegue trabalhar. Então, nossa parte de mais 600 mil reais que a gente entregou essa semana, com mais os 600 que tem na prefeitura, então são 1.200 reais. Uhum. É importante a gente destacar também aqui nessa linha dos recursos, que nessa mesma reunião, no qual estava o secretário de obra, secretário de planejamento também, a gente costuma fazer com essas reuniões cada 2 meses com o secretário de obras, secretário de planejamento, secretário de saúde e o vice-prefeito, que tem acompanhado praticamente do executivo, né? A gente colocou aí uma discussão antiga não vou dizer, mas do ano passado ainda, né? E que é a elaboração de um projeto dos 3.400.000 reais das estradas, justamente a questão do clima do estado, que foi brigado todos os assentamentos do estado do Rio Grande do Sul,
né? E para Tupanciretã foi designado um valor de 3.400.000, veja que é um recurso significativo para a estruturação da estrada, né? E nós apresentamos ao executivo que pudesse fazer para 8 assentamentos, no mínimo 8 assentamentos, e em primeiro momento, sei lá qual foi a ideia da engenharia do município, do executivo, de fazer para apenas, no início 2, depois para 3, agora chegou em 4 e nós agora reorganizamos e precisamos que seja feito no mínimo 6. E aí então foi acertado nessa reunião, depois que atrasou bastante, então vai incluir 6 assentamentos nesses 3.400.000, mas com compromisso de que esses outros pontos críticos do assentamento, o município, a Secretaria de Obras vai assumir para resolver esse ponto crítico, porque na verdade vem para todos os assentamentos, mas para evitar uma burocracia enorme de elaboração do projeto, então se fez em 6. Os outros assentamentos vai ter recurso, o município vai ter que investir esse acordo feito nessas reuniões, que seja resolver os pontos críticos, dar acesso ao caminhão do leite, dar acesso ao transporte escolar, dar o ir e vir das famílias, né? Esse acordo afirmado, então, e esperamos que agora ande. Esperamos que agora, no máximo um mês, aí chegue a liberação do executivo para o município licitar, porque esse dinheiro já está empenhado e precisa apenas a engenharia dizer o que está ok do INCRA, está isso assim mesmo que funciona e pode licitar. No momento que o INCRA der a ordem para a licitação, esse dinheiro pode ser operado às empresas aí para poder fazer contratação da empresa, fazer contínua. Aí tem a estruturação, porque é ponte, é empedramento dentro de uma regra de estruturação. Isso vai ajudar muito o município. E aonde fizer, o município não vai precisar tão logo voltar ali, né? Vai ser apenas o paliativo depois. Né? Então, nessa linha dos recursos, nós temos feito bastante para ajudar o município, talvez... como legislador no município, talvez faz a diferença no ponto de vista, mesmo sendo a oposição, faz a diferença no ponto de vista de buscar alternativa para os assentamentos, para o município, para desenvolver essas que são tão precárias que nós entendemos que é necessidade de mais recurso, tanto nas estradas do interior, tanto na saúde, que é a precariedade. Eu queria aqui colocar um seminário, e acho que é importante que a comunidade... a comunidade saiba que o nosso trabalho legislativo ele não é só o bico de luz lá, não é só o pedido de providência, ele tem que sair fora da caixa, ele tem que buscar alguma alternativa que possa dar visibilidade e que possa ter resultado na vida do cidadão. E nós temos feito isso, né? No espaço que a gente tem, alinhado ao governo federal, a gente não pode ficar de mão atada, olhando, o governo é a oposição, vou ficar ali cumprindo a minha sessão toda segunda-feira e, né, vou cuidar do meu serviço particular, não. Nós estamos buscando. Então, eu tive num encontro em São Martinho da Serra, onde reuniu toda a região Centro-Serra aí, e estava o superintendente do MDA, né, que é conhecido já, né, e coloquei uma disposição se quisesse fazer um seminário em Tupã para a gente envolver os municípios da nossa região, Júlio, Jóia, Jari, Quevedos, para discutir a questão do crédito fundiário. O que é o crédito fundiário? O crédito fundiário, ele substituiu o antigo Banco da Terra, né? Mas que hoje é um outro nome e um outro orçamento, e retomou, que ele ficou parado um tempo, sem orçamento, porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário não existia, foi recriado, né? Então foi recriado quando retomou todas as ideias que tinha de atender o jovem do campo. Então esse crédito fundiário ele tem um orçamento significativo e que pode atender aquele filho de colono, um pequeno agricultor que está lá, mas eu vou ir trabalhar na cidade, no mercado, eu vou buscar outra alternativa. E aí vai dando o êxito rural, né, Miguel? E aí no momento que tu tem assim uma alternativa para aquele filho lá, ter um recurso para ele investir, né, numa diversificação, e claro que tem que ter toda uma programação do município também que possa apoiar essa diversificação da agricultura familiar. Esse crédito vem um valor de 250 mil reais, 290 mil reais, não é grande, não é para atender a questão da linha da reforma agrária, que a gente sabe que tem os acampamentos, a luta do MST, que inclusive Tupanciretã tem quase 300 famílias aqui, que tem uma programação do governo federal, do INCRA, e que vai atender com certeza essas famílias, né? Mas esse é para o pequeno agricultor, né? Aquele filho do colono lá, filho do assentado que quer adquirir um pedacinho de terra lá de 3, 4, 5 hectares, depende do valor, com esses 290 mil reais, ele tem um subsídio de 40%, né? E esse 60% ele vai pagar em 20 anos, com juros de 0,5% ao ano. É justamente para apoiar, para deixar de ter o êxodo rural, e o agricultor veio vindo para a cidade e vai lá, um pedacinho lá junto
uma localidade junto ao pai, ou até a maioridade, por exemplo, até 29 anos, ele tem esse subsídio. Acima de 29 anos, o cara que quiser adquirir, que trabalha numa grana, quer adquirir um valor, ele tem, só aumenta, o subsídio dele é 20% só, né? Sim. 20% e daí... No caso de menos de 29, é 60%. E daí 20%, e daí tem... o juro daí é 2% ao ano, né? Mas é pouca coisa, porque é por anual, né? E tem mais os 20 anos e de 3 de carência. Então, isso vai ser nesse dia 10 agora. Quem que deve ir lá, Nenê? As famílias, o jovem, a família como um todo, como é que é? O que a gente está convidando? As entidades que estão envolvidas nesse trabalho, a gente fez primeiro toda uma discussão aí com o sindicato, com a Emater, né? A própria Câmara de Vereadores, a gente conversou com o presidente da Câmara, está envolvido também no sentido de apoiar, né? Que entende que é importante isso, né? Conversamos com as entidades ligadas aos municípios de Jari, Quevedos, né? Vai vir o pessoal de Joia, Júlio, e estão juntos nesse seminário. Então vai ter esse seminário a partir das 10 horas de quinta-feira agora, né? O dia 10, e aonde o superintendente vai estar presente e vai desmiuçar tudo. Eu estou colocando grosso aqui, mas depois vai ver quem é que se enquadra e quem não se enquadra. Quem é que pode participar e que pode se enquadrar, depende dos critérios ali, é o filho do colono, agricultor, é o filho do assentado, que comprova que esteja na agricultura. O cara que trabalha numa granja lá, comprova que está na agricultura, eu quero parar e quero lidar próprio, vou colocar lá um hortifruti granjeiro, vou colocar qualquer outra finalidade que ele acha rentável. Porque hoje você sabe que daqui a pouco com 2, 3 hectares, diversificando, tu pode tirar muito mais que 20, 30 hectares. Eu sei porque o soja, por exemplo, se o cara vai ter 20 hectares, ele dá com soja, ele praticamente, se 1 hectare de mandioca, ele tira muito mais que isso, 1 hectare de hortifruti. Então tem muitas coisas que ele pode diversificar de acordo com o comércio, né? Então essa é uma alternativa real, né? Então esses podem participar, ver onde é que eles se enquadram, né? E esmiuçado vai ser pelo superintendente. É importante esse debate, e depois quem é que vai operar isso? É as entidades legais, é a Emater, é o sindicato, os órgãos governamentais. Nosso papel é instrumentar que essa política chegue até o colono lá, o filho do agricultor, para que ele possa usufruir dessas políticas. Tá certo, muito bem. É nessa quinta-feira, a partir das 10 horas, na Câmara de Vereadores. Já são 10 horas, né? O tempo passou muito rápido, né? E tinha até comentado com o Nenê que seria em torno de 10 minutos, já passamos bem mais. Mas eu sei que você quer colocar mais algum detalhe, por favor, para concluir. Eu queria aqui colocar algumas questões, que na verdade a gente está colocando mais essas questões mais da busca de recursos e essa questão do seminário. Mas eu teria alguns trabalhos na Câmara, por exemplo, nós temos alguns projetos lá, que daí tinha que ficar meia hora falando aqui, né? Mas em função, mas a gente vem a outro momento. Mas eu tive uma audiência pública essa semana passada, né? Da saúde, e a gente está debatendo bastante sobre essa questão, sobre nós ter os pediatras, ter um obstetra e ter uma anestesista que não seja todo dia, porque, né, mas que seja pelo menos nos momentos que precisa, esteja para o nosso hospital atender a gestante. Nós temos aí visto que a nossa gestante estão ganhando os bebês nas ambulâncias, né? E na audiência pública ficou bem claro que vão continuar levando para Santa Maria. Isso nós, então, levando até o Ministério Público, nós levamos ao Ministério Público, esgotou todo o diálogo, e o Ministério Público notificou o hospital, da Secretaria de Saúde, vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Uma outra questão, só para finalizar, Miguel, é uma questão que talvez pare no Ministério Público se não tiver uma solução. Ontem ainda vi vereador dessa situação ajudando nós a cobrar o município sobre o residencial 60+, no bairro Marcel Terra, ali da Agropan, né? Ele já a terceira vez que o pessoal alaga, são 10 casas, vão construir casa para 12 famílias e 10 casas está alagando. Então veja que a situação, 10 casas em volta, ergueram demais o residencial e a canalização de um tubo de 40. E as famílias passando necessidade, pessoa com 70 anos de idade, sendo alagada quando chove 50 milímetros, que choveu esse dia atrás, não nessa última agora, porque isso aí choveu muito mais, e alagou também. Então, nós já dialogamos, vai ter uma reunião agora final de semana, se não tiver uma solução para reorganizar e parar a obra, vai parar no Ministério Público, e aí o Ministério Público vai ver a questão ambiental, tudo, né? Porque não dá mais para a gente ficar fazendo o papel de brincar de ser vereador. Ou fiscaliza e vê sobre a necessidade da vida do cidadão, ou tu abandona de ser vereador. Vereador não é só para bico de luz, vereador é para ver a necessidade da vida do cidadão. Finalizo então reforçando, Miguel, o nosso pessoal aí da agricultura familiar, filho do colono, aquele colono também que trabalha numa granja e quer daqui a pouco hoje sair na atividade e ter seu negócio próprio, é a alternativa de tu conhecer esse programa, e não foi tão fácil para conseguir trazer
o surpreendente aqui é para o pessoal justamente vir ver. Não vai dar para todo mundo, mas pelo menos ele sabe como é que é o programa, como é que vai funcionar. Agradecer o espaço e em outros momentos a gente vem aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho ali da mais cotidiana aí na Câmara dos projetos. Inclusive tem alguns projetos que nós bem importantes que a gente apresentou e está em andamento na Câmara ali. Em outro momento a gente vai falar aqui. Claudemiro Cordeiro Santos, Nenê, vereador do Partido dos Trabalhadores, nos visitou na manhã de hoje, trouxe importantes informações, ficamos devendo aí esses projetos que ele tem defendido ali na Câmara, mas nos trouxe informações sobre a questão de recursos e emendas parlamentares, né, para o município de Tupaciretã, na área da saúde e também na área da estrutura, e a questão do seminário que vai estar acontecendo, então, nessa quinta-feira, a partir das 10 horas, na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador, pela visita aqui e lhe aguardamos em outras oportunidades. Obrigado, Miguel, pelo espaço. 10:02, eu vou ao intervalo comercial, nós já voltamos aí.